Fala pessoal, Danilo aqui, canal Podcar. Galera, essas informações que nós vamos passar aqui para vocês, elas já vêm sido aí discutidas, comentadas em diversos sites, né? Em diversas mídias aí que falam sobre carro, sobre isenção. Mas agora, no finalzinho de setembro, voltaram a tocar no assunto, voltaram a publicar e a gente reuniu as informações para poder passar aqui para vocês, porque é algo que realmente tá bem recente assim, foi publicado agora em 2024 e pode ser que essas mudanças elas aconteçam. Isso vai interferir totalmente nas isenções para PCD, como nos carros também. Envolve deficiência, envolve limite de teto. Então eu vou explicar aqui para vocês o que está previsto aí nessas possíveis mudanças para que vocês fiquem atualizados, ok? Porque, como a gente sabe, essas alterações elas realmente acontecem, né? Atualizações elas estão sujeitas aí a mudarem, ok? E essas podem ser uma delas, tá bom? Vamos lá para o conteúdo, eu vou explicar para vocês. Galera, para vocês terem uma base, só agora em 2024, até ali mais ou menos o mês de agosto, foram feitos mais de 94 mil solicitações de isenção de IPI só para o público PCD. É o maior número desde 2017, antes de fechar o período de 12 meses. Essa informação, inclusive, publicada pela Receita Federal. Lá em 2020, para a gente ter uma base, foram cerca de 166 mil pedidos de isenção no ano todo. Então, assim, mercado de vendas PCD tá aí, normal, vendendo, com muitos pedidos sendo feitos, correto? E muitos especialistas eles dizem que esse aumento ele se dá por conta de muita coisa, né? Por exemplo, a gente sabe aí que a taxa de juros, a taxa Selic, até uns anos atrás, período aí pós-Covid, né, pós-pandemia, estava superando os 12%, estava muito alta. Então, para você pedir crédito, para você financiar alguma coisa, o juros estava lá em cima. O que veio acontecendo com a taxa? Ela veio caindo, caindo. Hoje a Selic está um pouco mais ali de 10%, então, consequentemente, os juros de crédito, os juros de financiamento, ele cai também. Isso faz com que as pessoas voltem a financiar muitas coisas, principalmente automóvel, né? Você reaquece o mercado. Outro detalhe é que a gente teve bastante lançamento de carro. Até uns anos atrás, nós não tínhamos veículos ali como, por exemplo, Fiat Pulse, Fiat Fastback, Volkswagen Nivus e muitos outros lançamentos que aconteceram, ok? Então também, de uma certa forma, influencia. Mais carro, mais alternativa, mais gente aí disposta a comprar, tá bom? E aí, devido a todos esses números, né, o que aconteceu? Opa, governo ali começou a olhar para poder fazer essas possíveis mudanças. E olha só o que pode acontecer, galera. Quando a gente fala, por exemplo, de deficiência, a primeira mudança que está aí prevista nessas possíveis alterações. Somente graus moderados e graves entrarão nas regras para PCD e questões estéticas sem limitações físicas locomotoras, elas não farão parte das isenções. Olha só, esse detalhe de grau de deficiência ser apenas moderado ou grave, tudo bem, a gente já sabia disso, já é algo que está valendo. Então aqueles sintomas leves, né, só questões estéticas, sem comprometimento de limitação, essas coisas, não dão direito. Grau moderado ou grave com limitação física, aí ok, aí a pessoa está dentro das regras. Mas parece que agora estão limitando a questões locomotoras e não só motoras. Porque uma coisa é você, por exemplo, ter redução de força nas mãos, não conseguir fazer determinados movimentos. Locomotoras não é só isso, locomotoras é você andar, né? É você se locomover. Então, se a pessoa tiver limitação física locomotora, ela entra. Se ela não tiver, meio que estão querendo tirar isso daí. Eu particularmente, né, acho que essa proposta, ela meio que não passa, né? Até porque existem casos de deficiência onde a pessoa consegue andar, mas ela tem algo muito sério no corpo dela que pode ter limitação, inclusive, para dirigir o veículo. Por isso que, assim, é uma proposta que tá lá, mas, particularmente, eu acho que ela passa de forma parcial. Não vão restringir 100% só a questões locomotoras. Porém, é o que está na mesa aí, é a proposta, tá? A primeira delas que está para ser discutida e implementada ou não. Beleza? A segunda, vamos lá.
é relacionada às isenções. Estão querendo criar um tipo de tributo que vai substituir o IPI e o ICMS. Vão meio que unificar os dois e substituir por um só. Então é como se não tivesse mais IPI e nem ICMS. Exclui eles e cria um que vai valer pelos dois. Se chama CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Isso faria o seguinte: se para você comprar um carro com isenção do IPI você tem uma porcentagem e para comprar um carro com isenção do ICMS você tem outra, aqui você teria uma porcentagem só, porque é um imposto só. Então, pode ser que isso fique bom ou fique ruim, porque veja só, primeiro, qual vai ser essa porcentagem? Teriam que definir ali exatamente quanto que você vai ter de redução no preço do carro. Porque hoje, como que é a regra atual? A gente tem variações de IPI. Tem carro que pega 7% de redução, tem carro que pega 11%, tem carro que pega 13%. 13% é o menor número, porque precisa ser um motor acima de 1.0 e ser apenas gasolina. O Nissan Sentra é um exemplo. A grande maioria fica entre 7% e 11%, ok? Que são as motorizações 1.0 Flex e 1.0 a 2.0 Flex, tá? Então, vamos considerar uma porcentagem de 11% do IPI, beleza? Legal. ICMS. O ICMS, ele tem a porcentagem de tributo sobre o automóvel, que cada estado ali meio que tem uma porcentagem diferente, ok? Vamos considerar aí 10%, né? 10% é o que vai de ICMS sobre o valor do automóvel, tá? Mas quando a gente tem a isenção, a gente não pega os 10% inteiro, porque ela é parcial, ela é só até 70 mil. Então, de uma certa forma, é como se você estivesse aproveitando o carro até 70 mil. De 70 mil para cima, não tem isenção. Se a gente for parar para ver, né, nesse cálculo de 10%, já que a isenção ela é só até 70, é como se você estivesse ganhando 7% do valor do carro, correto? Porque, veja só, um carro de 100 mil reais. Se a gente tira, por exemplo, 10% só de até 70 mil, dá 7 mil reais, tá? Se a gente pega os 100 mil e a gente tira 7%, também dá 7 mil reais. Então, de uma certa forma, é assim que funciona a isenção do ICMS atualmente, correto? Então, veja bem, se a gente pegar um carro de 100 mil, tirar 11% do IPI, esse carro vai reduzir 11 mil reais, correto? O carro vai para 89 mil. O ICMS, ele é só até 70, né? Ou 7%. Vamos tirar 7% para ficar fácil de fazer o cálculo. Ele vai cair para 82.770. Agora, se a gente olhar para esse novo imposto, que ele vai ser uma porcentagem só, a gente precisa saber qual de fato vai ser essa porcentagem, né? Porque, por exemplo, se for em torno ali de uns 15%, a gente está falando que um carro de 100 mil reais, ele vai ter 15 mil de abatimento, né? O que daria ali um preço de 85, ou seja, mais caro até então do que as regras atuais. Porque mesmo que a gente tenha isenção parcial do ICMS, somando com o IPI, a gente pegou algo ali na casa dos 82. Nessa daqui, como seria 15%, opa, seria pior, né? Você estaria recebendo menos desconto. Mas vamos supor que seja ali uns 18%. Opa, você teria 18 mil de abatimento do preço do carro, então cairia para 82. Ficaria ali, né, quase que igual às regras atuais. Se for mais ainda do que 18, opa, o desconto vai cair mais ainda, certo? Por isso que a gente precisa saber quanto que vai ser essa porcentagem, qual é o valor que o governo vai determinar. A gente precisa entender e somar e comparar com a regra atual, pegando o IPI e pegando o ICMS, tá? Se for maior do que essa somatória, aí pode ser bacana, aí pode ser legal. A gente está falando aqui de redução de preço, né? Regra de venda de carro, essas coisas, teria aí que ser estabelecida ainda. Mas para fins de desconto, se for maior do que essa porcentagem que a gente tem hoje, com certeza vai cair um pouco mais, tá bom? Então pode ser bom ou pode ser ruim. Tudo vai depender se a porcentagem vai ser alta ou vai ser baixa. Valeu? Essa aí é uma regra que estão querendo colocar. Tá bom, pessoal? A próxima condição aqui, a próxima proposta
Olha só o que estão querendo fazer. Isenção só para carro adaptado, com adaptação além dos itens considerados de fábrica. Câmbio automático, por exemplo. Então isso significa o quê? Se você compra um carro e você precisa adaptar, vai colocar ali, por exemplo, um prolongador de pedal, vai inverter o pedal do acelerador com o freio, vai colocar algum tipo de comando no volante para ficar fácil de você manusear. Ou seja, qualquer tipo de adaptação externa que você tem que comprar o equipamento e colocar no carro. Aí você conseguiria isenção. Se você não fizer isso, você não tem isenção, até porque precisaria da nota fiscal, das adaptações. Mas eu imagino, pela experiência que a gente tem aqui, desde quando a gente abriu o canal, lá em 2019 até os dias atuais, que esse tipo de regra não passa. Por quê? Veja bem, se a gente pegar o exemplo de uma pessoa que não tem a perna esquerda, ela é amputada, ela é PCD? Sim. Tem uma deficiência grave? Sim, ela não tem uma perna. Ela tem limitação tanto para dirigir como para se locomover? Também. Então, opa, tá dentro de todas as regras. Mas aí ela não tem adaptação no carro. Você acha que essa pessoa ela vai perder a isenção? Eu acho bem difícil eles passarem esse texto aqui e conceder só para quem tem adaptação no carro. Porque aí não estão dando preferência para deficiência, estão dando preferência para o carro. É o carro agora que tem que ter uma condição e a pessoa que é deficiente foi excluída. Então, por isso eu acho que essa proposta aqui vai ser derrubada. Ela não vai passar, beleza? Vou deixar do jeito que tá. Quer adaptar, né? Ou precisa adaptar de fato, beleza? Faz a adaptação. Não precisa, mas tem a deficiência, tem as limitações, consegue também. Normal, tá bom? Tendo o câmbio automático ali, já é o suficiente porque ele resolve muita coisa, tá certo? Então essa é mais uma proposta que estão colocando. Agora, essa outra aqui, eu imagino que assim, seja a que vai mexer mais se passar. Porque ela também tem a ver com isenção, mas com limite de teto. Olha só, estão querendo reduzir o teto de R$200 mil para 150, só que isso é num segundo texto ainda. Porque há outras propostas que vão limitar até R$120 mil. Galera, se a gente considerar o aumento dos preços dos carros que acontece constantemente, junto com a inflação, desde 2021 até os dias atuais, o limite ele era para ser maior do que R$230 mil. Por quê? Porque o preço das coisas, e inclusive do automóvel, ele sobe e o limite fica aqui, estacionado. Então o que adianta você chegar e falar assim, olha, só pode comprar carro de até 150 mil para ter as isenções. Aí você fala, ok, tudo bem. Aí aqueles carros que custam 149, 148, 147, tem uma diferença pequenininha para os 150, em pouco tempo eles passam. É o que acontece hoje. E aí vai chegar uma hora que cada vez menos você vai ter veículos dentro dos 150 mil, né? E aí dificilmente muitas montadoras vão ficar depenando o carro, né? Tirando o equipamento ou deixando de colocar coisa para reduzir custo. Olha, por exemplo, o que aconteceu aí com alguns carros atuais. Perderam a quantidade de airbags, alguns não têm piloto automático, não tem lâmpadas em LED. Algumas coisas que são acessório, tudo bem, né? Passa. Mas e quando é equipamento de fábrica? Equipamento importante, por exemplo, airbag. Tá influenciando totalmente a segurança do veículo. Piloto automático para quem é PCD é um item muito bom, né? Facilita muito a condução. Você ficar retirando essas coisas para reduzir custo e ficar entrando no teto, vai fazer a qualidade do automóvel diminuir, né? Então, eu imagino que é uma proposta que, assim, também muita gente vai defender e não vai deixar passar, não vai deixar reduzir. Pode ser que continue ali mantendo os 200 mil ou corrijam isso, passe ali para os 200 e pouco para acompanhar. Né? Você, com certeza, né? Não precisa colocar ali um valor de R$1 milhão, 900 mil reais, né? Não, é um valor muito distante, né? Você vai comprar um super esportivo? Não. Olha para a quantidade de carros que as pessoas com deficiência têm mais interesse, costumam comprar mais, né? Por exemplo, o SUV são carros bacanas, carros espaçosos, né? Sedãs também. Os veículos mais tradicionais que vendem ali com um volume legal, e ó, legal, estabelece um valor
dentro da maioria, não do que é exclusividade para um para outro, mas para a grande maioria, né, que precisa, que compra veículos aí mais tradicionais. Já tá ótimo, já tá legal. Eu acho que vão fazer isso, vão defender essa pauta aí, ao invés de reduzir mais o teto das isenções. Mas veja só, é algo que está na mesa para ser discutido também. Pode ser que falem, olha, a gente vai diminuir o teto, mas ao mesmo tempo vai aumentar o desconto, a porcentagem vai ser uma só, então o PCD vai ter menos alternativa de carros e versões, né? Porque as versões mais equipadas de fato custam mais, só que ao mesmo tempo a gente vai unificar as isenções para dar um percentual de desconto maior. Aí equilibra, né? Perde aqui um pouco, mas ganha aqui. Agora o problema é se limitar aqui o teto e ainda assim a porcentagem das isenções for baixa, né? Aí você está ficando limitado não só nas escolhas dos carros, mas também na porcentagem de desconto. Tá bom, pessoal? Olha, essas são as propostas que estão circulando, ok? E que fazem parte aí de todo o conjunto de regras de isenções para os carros PCD. Pode ser que passe? Pode ser que passe. A gente vai acompanhar, vai manter vocês atualizados aqui para que vocês fiquem sabendo de tudo que está acontecendo. Valeu? Quem ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente poder responder. Um abraço aí.